Oi, gente, tudo bem? Tá eu aqui de novo. Vamos aprender hoje a fazer essa girafinha, tá? Eu não decidi ainda se eu vou fazer ela em uma ou duas partes. No decorrer do vídeo eu vou vendo. Conforme eu vou... Como ela é um pouquinho mais simples do que o leãozinho, que eu tive que fazer em duas partes, talvez essa girafinha eu consiga fazer em uma parte. Vamos ver no decorrer do vídeo, mas aí fiquem ligadas que eu vou soltando. Se eu não soltar todos os dois vídeos, as duas partes de uma vez só, eu solto uma num dia e solto outro na outra semana num dia. Mas fiquem ligados que sempre vai ter as duas partes. Ou se for uma parte só, também vai estar ali disponível para vocês. Então, eu vou ensinar para vocês a fazer essa girafinha, bem fácil de fazer. Ela fica linda, muito delicada para quarto de bebê. Esses bichinhos que eu tô mostrando para vocês, que eu estou fazendo, é para decoração de um quarto de bebê de uma cliente. Vamos lá, eu espero que vocês gostem. Eu vou mostrar para vocês o material que eu vou utilizar aqui. Se não tiver todos os materiais que eu vou utilizar aqui no decorrer do vídeo, vocês vão vendo os materiais ou eu vou falando, tá? Porque às vezes eu esqueço mesmo. Então, vamos lá. Eu vou usar balão porque eu sempre uso balão, tá? É muito difícil eu não usar balão nos meus amigurumis. É muito difícil mesmo. Então, ó, eu vou usar aqui, ó, 3 tons de roxo para fazer aquela girafinha. Eu vou usar aqui esse tom aqui. Gente, eu não sei se alguma dessas balões ainda tem, porque essas balões aqui que eu tenho, não existia essa aqui ainda. Como eu tenho muito balão guardada e algumas eu peguei porque já tinha saído de série, eu não sei se vocês vão encontrar exatamente essas cores, né? Então, ó, eu vou usar essa aqui, ó. O número dela é 2478, que é um lilazinho bem clarinho. O teste da balão é 333, para quem não sabe. Ó, ela tem 58% de algodão e 42% de acrílico. Essa aqui é a maior, ela tem 100 gramas. Algumas dessas aqui de 50 gramas não tem as cores. De 100 gramas não tem as cores de 50. Então, às vezes, você tem que pegar de 50 para equivaler a 100 gramas da grande. E aí, eu vou usar esse aqui, ó, esse lilás aqui, lilás roxo, sei lá como é que diz, né? Mas é lindo, ó. A cor é 476. E esse aqui, ó, que é um pouquinho mais escuro, é 411. Eu vou tentar usar aqui tom sobre tom, tá? Ó, 411. Lembrando que essa pequena é a mesma coisa que essa grande. A única diferença é que essa é com 50 gramas, tá? O tese é o mesmo, ó, tese é o mesmo, contém 58% de algodão e 42% de acrílico. É a mesma linha, é a mesma coisa. O que que acontece? Essa aqui tem 150 metros e essa aqui tem 300 metros, quer dizer que essa aqui é a metade. Certo? Porque tem gente que ainda tem dúvida de que não é a mesma linha. É a mesma linha, sim. É o mesmo fio, né? Ó, vou usar um olhinho aqui, ó. Vou usar esse olhinho de 11. Vocês podem usar outra cor também, que acho que vai ficar bem legal. Se colocar um marrom ali, eu não tenho mais marrom. Tem que pegar uma tesoura. Esse aqui é eu uso para empurrar. Eu já falei várias vezes como que eu faço o meu palitinho, ó, para empurrar fibra, que eu acho mais fácil. E eu uso na balão, eu uso a 2,5. Já usei 1,75. Mas eu uso normalmente a 2,5. Já usei a 1,75, já usei a 2, já usei a 2,5, já usei a 3. A 3 eu não gosto, eu acho que fica muito buracado o trabalho por ela ser uma lã, um fio que não é muito grosso. Então, referente à agulha, eu não vou dizer para vocês usarem exatamente essa que eu tô usando. Vai depender da tensão do ponto de cada um. Cada um tem uma tensão de ponto. Então, isso é muito relevante. Então, assim, é muito relevante o tipo de agulha que você vai usar. Cada um vai se adaptar à tensão do seu ponto.
tá? Então, fica a dica. Não adianta querer usar, porque a fulana falou que vai usar, usa 3, eu tenho que usar o 3. Não, você não tem que usar. Você tem que usar os materiais que você acha que deve usar. Vamos lá, então? E agulha, né? Agulha com ponta, sem ponta, aí vai depender de cada um. Então, eu vou fazer ela nessa cor aqui, ó. Eu vou começar a fazer ela, o corpo dela em si, a cabeça, tudo eu vou fazer nessa cor, ó. Na 476. Então, eu vou puxar aqui. Vou puxar o meio aqui. Eu gosto de tirar um miolo inteiro aqui, ó. Eu tiro esse miolo inteiro e corto aqui. E guardo essa parte aqui. Eu uso aquele miolo primeiro. Então, eu vou começar aqui com a cabeça da girafa. Eu vou começar aqui com um anel mágico. Então, eu vou deixar um fio para ser meu guia aqui. Eu vou fazer um anel mágico e dentro desse anel eu vou fazer 6 pontos baixos. Fecho o meu anel. Fechei meu anel, vou passar meu guia pra dentro aqui. E aqui eu vou fazer 6 aumentos, eu vou ficar com 12 pontos. Nessa próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Eu vou ficar com 18 pontos. Nessa próxima carreira, eu vou ficar com 24 pontos e eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer um ponto baixo, um aumento. E uma sequência agora de 2 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E no final aqui, eu vou ter que terminar com um ponto baixo. Ó, terminei com um ponto baixo aqui no final. Essa próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento ficando com 30 pontos. 3 pontos baixos e um aumento. Chego ao final aqui, terminei com um aumento. Fiquei com 30 pontos aqui. A próxima carreira eu vou ficar com 36 pontos, fazendo da seguinte forma: 2 pontos baixos, um aumento, e uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento, 5 vezes. Aqui no final, eu tenho que terminar com 2 pontos baixos. Cheguei no final aqui, vou terminar com 2 pontos baixos. Próxima carreira, eu vou ficar com 42 pontos, fazendo 5 pontos baixos e um aumento até o final. Então, terminei aqui 5 pontos baixos e um aumento. Eu fiz aqui, deu 42 pontos nessa carreira. Agora, a próxima carreira vai ficar com 48 pontos, nós vamos fazer da seguinte forma: 3 pontos baixos, 1, 2, 3, um aumento,
E agora, uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Aqui, no final, eu vou ter que terminar com 3 pontos baixos. E essa carreira eu vou ficar com 48 pontos. Então, eu finalizei aqui com 3 pontos. Agora, aqui, fiquei com 48 pontos. Nessa próxima carreira, a gente vai começar a subir a cabeça. Aqui, eu tô na 8ª carreira. Então, eu vou subir da 9ª carreira à 18ª carreira, 48 pontos. Ou seja, você vai subir 10 carreiras de 48 pontos. Tá, então aqui agora eu subi as 10 carreiras, nós vamos colocar os olhos. Os olhos a gente vai colocar entre a carreira 13 e 14. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou colocar aqui. E vou dar uma distância de 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu vou por aqui, ó. Olha se tá certinho. E vou fechar com a trava. Aperto bem a trava. E agora eu vou queimar, como eu sempre faço, né, gente? Já expliquei pra vocês o porquê. Num dos vídeos aí eu expliquei pra vocês o porquê que eu queimo. Fazer do outro lado. Ó, deixo bem amassadinho. Agora que a gente vai começar a fazer as diminuições para fazer o fechamento da cabeça da nossa girafinha. Então, agora eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3, uma diminuição. 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma diminuição. Vou fazer mais 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma diminuição. E vou fazendo 6 pontos baixos, uma diminuição até aqui. No final, eu vou ter que terminar com 3 pontos baixos. Gente, essa sequência que eu faço aqui é a mesma coisa que você fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. A única coisa é porque eu gosto que os meus amigurumis fiquem redondos. Eu não gosto que ele fique naquele outro formato, que não é um círculo. Então, por isso que eu faço, mas é a mesma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição, 6 pontos baixos e um aumento. Tá? É a mesma sequência. Eu vou fazer um videozinho explicando para vocês a diferença de cada um. A contagem de ponto é a mesma, só o formato que fica diferente, mas eu vou fazer um videozinho explicando para vocês. Ó, finalizei aqui embaixo, ó, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Que juntando aqui com mais 3 que eu fiz, vai continuar a mesma rodada. 6 pontos baixos e uma diminuição.
É somente para não ficar diminuição sobre diminuição. Nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer ponto sobre ponto, são 42 pontos. Terminei meus 42 pontos aqui e vou continuar com diminuindo 5 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 36 pontos. Finalizei aqui 5 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 36 pontos. Na próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, 36 pontos. Fiz a minha carreira aqui de 36 pontos. Nessa próxima carreira, eu vou ficar com 30 pontos. Serão 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer da seguinte forma: 2 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, uma diminuição. E vou fazer 4 pontos baixos, uma diminuição, até chegar aqui, ficando com 2 pontos baixos no final. Então, ó, cheguei no final aqui, eu fiz 4 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, ó, eu fiquei com 2 pontos baixos. 1, 2. Vou passar meu fio guia pra cá. Nessa próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, são 30 pontos. Terminei minha carreira de 30 pontos aqui. Nessa próxima, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou ficar com 24 pontos. Então, eu vou fazer aqui 3, 1, 2, 3, uma diminuição, e vou fazer isso até o final, ficando com 24 pontos aqui. Nessa próxima carreira, eu vou subir 4 carreiras de 24 pontos, ou seja, ponto sobre ponto. 4 carreiras de 24 pontos que nós vamos formar o pescocinho da girafa. Ó, então, eu subi aqui 4 carreiras de 24 pontos e vou finalizar a minha carreira. Vou tirar o meu fio guia aqui. Vou finalizar com ponto baixíssimo, mais um ponto. Aqui eu não preciso deixar uma cauda longa, tá? Ó. Ficou assim, fica estranho, fica, mas depois de tudo montadinho, ela vai ficar bonitinha. Então, agora, eu vou encher com fibra aqui dentro. Ó, coloquei fibra, deixei fofinho, não deixei duro. O pescoço aqui, ó, eu não preciso encher muito, porque depois, a hora que eu for fazer o fechamento, eu posso colocar um pouquinho de fibra aqui, até ficar um pouquinho mais firme o pescoço. Ó, não abriu ponto, ficou fechadinho. Pra focinha, eu vou usar esse tom mais claro do lilazinho, que é a cor 2478. Pra fuça, então, eu vou deixar um pedaço de fio guia, que eu gosto de deixar, e vou fazer 9 correntes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pegar aqui, ó, vou pular a primeira, ó, vou pular essa primeira e vou fazer no segundo aqui. Aqui eu vou fazer 7 pontos baixos, ó, vou fazer 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Me sobrou um pontinho aqui. Nesse ponto, eu vou fazer um aumento. Vou fazer um ponto e mais um ponto aqui. Vou fechar, vou levar esse fio junto até o final aqui. E aqui eu vou fazer 7 pontos baixos. Vou voltar aqui com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me sobrou um pontinho aqui, ó. Então, eu vou fazer um aumento aqui. 1, 2. Vou usar esse fio que eu trouxe até aqui na ponta como guia. Vou virar o meu trabalho aqui e vou fazer aqui um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Aí, aqui eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer um aumento aqui. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento, 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um aumento aqui no final. Aqui eu fiquei com 22 pontos. Vou passar meu fio guia pra cá. E nessa próxima carreira eu vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2, um ponto em cada ponto. Vou fazer um aumento no próximo ponto. E aqui eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer um aumento. E vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer um aumento. Próximo, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nesse último, um aumento. Aqui eu fiquei com 26 pontos. Vou passar meu guia pra cá. Vou fazer 26 pontos aqui, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pontos aqui nessa carreira. Vou passar meu guia para cá. Próxima carreira, vou fazer 1, 2, 3. 3 pontos baixos, um aumento. Agora, eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer um aumento aqui. Nessa próxima virada aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou fazer um aumento. E vou fazer aqui 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no final aqui, um aumento. Nessa próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu fiquei com 30 pontos aqui. Ó, ficou assim. Então, eu fiz a minha carreira aqui, agora eu vou finalizar. Vou tirar o meu fio guia daqui, fechar com ponto baixíssimo e mais um pontinho. Aqui eu vou deixar um fio, não muito longo, mas que dê pra mim fazer a costura da focinha no rosto, o suficiente. Ó, então, ficou aqui. Então, aqui agora nós já temos o rostinho e a focinha. Vamos deixar tudo separado, que depois nós vamos fazer a montagem. Chifre. O chifre, eu vou começar com esse fio mais escuro, que é ao de número 411. Nós vamos fazer a ponta do chifre. Essa pontinha aqui, ó. Fazer o anel mágico. Vou colocar 6 pontos baixos. Vou fechar o meu anel. Passar meu fio guia pra cá. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 6 aumentos, eu vou ficar com 12 pontos. Passo meu fio guia pra cá. E faço ponto sobre ponto, 12 pontos. Fiz meus 12 pontos, passei meu fio guia pra cá. E vou fazer diminuição, fazer um ponto baixo e uma diminuição até o final, ficando com 8 pontos. Agora, nessa carreira aqui, eu vou fazer 8 pontos baixíssimos. Vou cortar o fio. Pôr o fio na minha agulha. Vou pular esse ponto aqui, ó, aonde tá meu fio guia. Vou cortar ele aqui, que foi aonde eu comecei.
Vou vir nesse próximo ponto aqui, ó. Vou passar por dentro dele aqui, nas duas alcinhas. Então, vou passar por dentro dessas duas alcinhas, de cima pra baixo. Vou vir aqui. E vou entrar no meio aqui, ó, aonde eu saí do ponto. Vou dar uma apertadinha, só para formar um pontinho aqui. Vou entrar por dentro aqui. Vou fazer um nozinho por fora e vou passar esse fio por dentro novamente, fazendo com que ele saia aqui para mim cortar. Ó, tá aqui, ó, tá as duas bolinhas. Vou encher um pouquinho de fibra aqui dentro. E ó, ficou aqui as duas partezinhas de cima do chifre. Para subir aqui o chifre, eu vou usar a cor que eu usei na cabeça. Eu vou deixar um pouquinho de fio aqui. Ó, aqui eu fiz os pontos baixíssimos. Então, eu vou pegar embaixo. Vou pegar embaixo do ponto baixíssimo aqui, para fazer a minha troca de cor. Então, aqui eu vou fazer um ponto. Vou pôr meu fio guia pra cá. E aqui eu tenho que ter 8 pontos baixos. Então, aqui eu vou subir 6 carreiras de 8 pontos baixos. Então, eu fiz aqui a minha primeira carreira de pontos baixos, com 8 pontos baixos. Então, eu subi uma carreira aqui, eu tenho que subir 6. Então, eu vou subir mais 5 carreiras de 8 pontos baixos. Ó, então, aqui eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de 8 pontos baixos. Agora que eu vou finalizar. Baixíssimo. E mais um ponto. Vou deixar um fiozinho comprido aqui para que eu consiga costurar esse chifre na cabeça da girafa. Aí, finalizei aqui. Vou encher um pouquinho o chifre para ficar firminho. Não precisa ser muita coisa. Mas o suficiente para que ele fique firme. E cuidar para que não saia a fibra para fora, por favor, gente. Ó, tem que ficar firme. Chifrinho, ó, os 2 chifres estão prontos. Agora, a gente vai fazer as patinhas traseiras. Pata traseira, eu vou começar com esse roxo mais escuro. Para fazer essa parte aqui, ó. Aí, depois, eu subo e troco a cor que eu tô fazendo do rosto. Do rostinho. A mesma cor do corpo é essa aqui, ó. Então, aqui a gente vai começar com um anel mágico. E dentro desse anel, eu vou colocar 6 pontos baixos. Vou fechar meu anel. E aqui na próxima carreira, eu vou fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos na carreira.
A próxima carreira eu vou fazer um ponto baixo e um aumento e vou ficar com 18 pontos. Fechei aqui a minha carreira com 18 pontos. Na próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento, ficando com 24 pontos. Aqui nessa carreira eu fiquei com 24 pontos. Na próxima, eu vou fazer 24 pontos baixíssimos. Ó, então aqui eu fiz 24 ponto baixíssimo. Agora, eu preciso aqui nessa rodada fazer esse detalhezinho aqui, ó. Ó, eu preciso fazer esse detalhe da girafinha no pezinho da girafa. Então, eu vou passar meu fio guia pra cá. E aqui eu fiz o ponto baixíssimo. Ó, ficou com 2 camadas aqui. Então, eu vou pegar essa parte de trás do ponto baixíssimo. Então, eu vou pegar a parte de trás aqui, eu vou ficar com 24 pontos. Ou seria a alcinha de trás, que nem todo mundo fala. Peguei os 24 pontos, vou passar meu fio guia pra cá. E agora aqui eu vou subir 24 pontos pegando normal. Ponto baixo, 1. Fiz meus 24 pontos aqui, ó, tem que ficar assim. Ó, ficou a voltinha aqui que eu precisava, marquinha. Aí, eu subi aqui 24 pontos. Passo meu fio guia pra cá. E nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 18 pontos. Então, fiz aqui as minhas diminuições, ficou dessa forma. Aqui, agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 18 pontos baixíssimos, porque eu vou fazer troca de cor. Para quem não quer fazer dessa forma de troca de cor que eu faço, já pode encerrar por aqui. Ou quiser já fazer a troca de cor, eu vou fazer de outra, eu faço de outra forma a troca de cor aqui. Então, ó, fiz 18 ponto baixíssimo, cortei meu fio aqui, vou puxar. Só vou fechar aqui para que fique mais bonitinho. E vou deixar pra dentro. Vou cortar um pouquinho mais. Ficou assim, então, agora eu vou fazer a troca de cor aqui em cima. Agora, eu vou pegar o outro tom de roxo ou lilás, como vocês queiram chamar. E aqui, eu vou ter que ter 18 pontos.
Para troca de cor, como eu fiz ponto baixíssimo, eu vou pegar aqui embaixo sempre, ó, do ponto para não ficar marcado, para que não apareça que eu fiz troca de cor. Por isso que eu faço uma carreira de ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou subir um fio guia. E daí, agora aqui eu vou subir 9 carreiras de 18 pontos. Vou fazer um ponto para subir aqui e vou fazer os 18 pontos baixos. Pegando bem aqui embaixo, ó, eu pego, ó. Aqui eu subi 9 carreiras de 18 pontos, agora que eu vou fazer diminuição. Eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição, ficando com 12 pontos. Então, aqui eu fiquei com 12 pontos, agora eu vou subir 2 carreiras de 12 pontos. Vou cortar meu fio guia aqui. Fiz, então, 2 carreiras de 12 pontos. Vou finalizar e vou fazer um ponto. Aqui eu vou encher, mas não vou encher até, vou encher até aqui em cima. Essa parte aqui onde eu coloquei 12 pontos, eu vou deixar sem fibra. As duas patas traseiras estão aqui. Então, agora a gente vai fazer as patas dianteiras. Para a pata dianteira, eu vou começar com essa cor mais escura. Vou fazer um anel mágico aqui. E vou fazer 6 pontos baixos. Vou fechar o meu anel. E vou fazer aqui 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Fiz 12 pontos aqui. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, ficando com 18 pontos. Então, fiz aqui 18 pontos, um ponto baixo, um aumento, fiquei com 18 pontos. Agora, eu vou fazer 18 ponto baixíssimo, porque eu vou fazer a troca de cor. Então, fiz aqui 18 pontos baixíssimos. Agora, eu vou pegar por trás do trabalho aqui 18 pontos. Tá, subi 18 pontos aqui, pegando por trás, vou subir aqui 18 pontos baixos, novamente, agora pegando normal, não pegando pela alcinha de trás.
Então, ó, subi 18 pontos. Agora, eu vou fazer uma diminuição aqui, fazer um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou ficar com 12 pontos baixos. Um ponto baixo e uma diminuição. Fiz, então, a rodada aqui de um ponto baixo e uma diminuição, fiquei com 12. Agora, aqui eu vou subir 12 pontos baixíssimos, porque eu vou fazer a troca de cor. Isso é para quem, esse ponto baixíssimo que eu tô finalizando é para quem for fazer como eu faço a troca de cor. Senão, daqui você já pode fazer a troca de cor. E aqui eu já vou colocar um pouquinho de fibra. Ó, ficou assim. Então, aqui agora eu vou fazer a minha troca de cor. Nessa próxima carreira, eu vou subir 14 carreiras de 12 pontos. Então, eu subi aqui as minhas 14 carreiras de 12 pontos. Cheguei no final, eu vou cortar o meu fio guia. Vou fechar com ponto baixíssimo. E mais um pontinho. E vou deixar um fio para costura. Vou encher um pouquinho, não muito, não vou encher até aqui em cima, para que eu consiga costurar no corpo. Então, aqui tá a nossa patinha dianteira. Para a orelha, eu vou fazer um anel mágico e dentro desse anel eu vou colocar 4 pontos baixos. Vou fechar meu anel. Vou pôr meu fio guia pra cá. E aqui, nessa segunda carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 4 aumentos, eu vou ficar com 8 pontos baixos. Próxima carreira, ponto sobre ponto, 8 pontos baixos. Nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento e vou ficar com 12 pontos. Então, aqui a minha carreira de um ponto baixo e um aumento, fiquei com 12 pontos. Na próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento e vou ficar com 16 pontos. Terminei minha carreira aqui de 2 pontos baixos e um aumento. A próxima eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento e vou ficar com 20 pontos. Agora, a próxima carreira eu vou fazer ponto sobre ponto, ou seja, 20 pontos. Na próxima carreira aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, voltando a ficar com 16 pontos.
Nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 12 pontos. Nessa próxima, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição, ficando com 8 pontos. Cheguei ao final aqui, eu vou cortar o meu fio guia. Vou fazer um ponto baixíssimo e mais um pontinho. E vou deixar um fio para costura. Ó, então, está aqui a orelha. Dando continuidade na girafinha, agora a gente vai fazer o corpo da girafa, o rabinho da girafa, e depois nós vamos fazer a montagem. Tá, pro corpo, eu vou usar a mesma cor que eu fiz na cabeça. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico, e dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Vou fechar meu anel aqui. E aqui eu vou fazer 6 aumentos, vou ficar com 12 pontos. Terminei minha carreira aqui de aumentos com 12 pontos. Nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento e vou ficar com 18 pontos. Terminei a minha carreira aqui com 18 pontos. A próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento e vou ficar com 24 pontos. Eu vou fazer aqui da seguinte forma: vou fazer um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. E agora eu vou fazendo 2 pontos baixos, um aumento, até chegar aqui no final. Eu vou terminar com um ponto baixo aqui. Ó, cheguei no final aqui, ó, vou ficar com um ponto baixo. Que vai juntar com esse um ponto baixo que eu formei aqui no primeiro ponto, vai ficar 2 pontos baixos e um aumento. É só para ficar mais redondinho, ó, a forma. Na próxima carreira aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento e vou ficar com 30 pontos. Cheguei ao final aqui da minha carreira com 30 pontos. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento. Só que eu vou fazer da seguinte forma: vou fazer 1, 2, um aumento. E agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento, até aqui, chegando quase no final aqui. No final aqui, eu vou terminar como eu comecei, com 2 pontos baixos. No total dessa carreira, eu vou ter 36 pontos. Terminei minha carreira com 36 pontos. A próxima, 5 pontos baixos e um aumento, ficando com 42 pontos. Cheguei ao final aqui da carreira de 5 pontos baixos e um aumento. Agora, a próxima carreira aqui, eu vou subir 6 carreiras de 42 pontos. Vai ser ponto sobre ponto.
Então, ó, eu subi aqui as 6 carreiras de 42 pontos. Então, agora eu vou começar a diminuir a girafinha. Aqui, eu vou começar a diminuir com 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou ficar com 36 pontos. 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E vou fazendo isso até o final da carreira. Então, aqui fiz as 5 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 36 pontos. Aqui eu vou subir 2 carreiras de 36 pontos. Será ponto sobre ponto. Então, eu subi 2 carreiras aqui de 36 pontos. A próxima carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 30 pontos. Só que eu vou fazer da seguinte forma aqui. Eu vou fazer 2 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Isso eu vou fazer até chegar aqui no final, quase no final, na verdade, né? Porque aqui no final eu vou terminar com 2 pontos baixos, que vai juntar com esses 2 pontos que eu comecei, vai ficar 4 pontos baixos. Então, é 4 pontos baixos e uma diminuição. Ó, então, cheguei no final aqui, ó, da carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 2 pontos baixos no final. Passei meu fio guia pro outro lado aqui, e agora eu vou subir 2 carreiras de 30 pontos. Será ponto sobre ponto. Subi, então, aqui minhas 2 carreiras de 30 pontos. Nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 24 pontos. Então, finalizei aqui 3 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 24 pontos. Aqui eu vou subir 2 carreiras de 24 pontos. Aqui, então, as minhas 2 carreiras de 24 pontos. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui vai ficar com 18 pontos. Eu vou fazer as minhas diminuições dessa forma: um ponto baixo, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição. E vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Chegando no final, eu vou ficar com um ponto baixo aqui. Ó, cheguei no final aqui com um ponto baixo. Fiquei com 18 pontos. Na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição, ficando com 12 pontos. E aí, nós vamos encerrar. Cheguei no final aqui, diminuir e vou cortar meu guia. Vou cortar meu fio guia aqui. Vou fechar com um ponto baixíssimo e mais um pontinho. Vou cortar aqui meu fio. Tá, cortei meu fio aqui, agora eu vou encher. Então, ó, enchi aqui, ó, eu não preciso encher muito. Eu tenho que sentir que ele ficou fofinho, ó.
Vocês podem ver, ó, conforme a gente vai enchendo, os pontos vão se abrindo. Então, não pode abrir os pontos, porque o trabalho fica muito feio. Então, tem que manter os pontinhos fechados. Então, tem que colocar uma quantidade que você vê que não vai começar a abrir. A hora que começar a abrir os pontos, você para, porque quanto mais você socar a fibra aqui dentro, mais vai abrir seus pontos. Agora, eu preciso que ele fique certinho. Eu vou empurrar aqui, porque eu preciso que essa girafinha fique sentadinha, paradinha. Então, eu já vou fazer esse processo aqui. Eu vou pegar uma agulha. Eu vou pegar a agulha com uma linha da mesma cor, tá? Vou enfiar aqui, vou colocar no buraco aqui e vou sair aqui embaixo, bem na lateral. Vou vir aqui, ó, no meio e vou voltar lá em cima. Dou uma puxadinha, ó. Aqui, no meu caso, já é o suficiente. Se caso você precise colocar de novo para fazer o outro lado, ó, você entra de novo e sai do outro lado ali, ó. E vem no meio e sobe lá em cima. Ó. Isso aqui é só para ele ficar sentadinho, que ele fica certinho. É só um truquezinho. Aí, agora aqui eu vou cortar. E vou fazer um nozinho. Não, ó, como eu já puxei bastante, ó, eu não preciso apertar muito aqui o ponto. Apertar para fazer o nozinho. Fica assim, ó. Ele fica com essa partezinha um pouquinho para dentro, para que ele, quando eu deixar ele com as perninhas para cá, a girafinha, ela fique certinha. Ou se eu colocar as perninhas aqui embaixo, ó, aí ela vai ficar certinha. É a mesma forma que eu fiz do leãozinho que eu ensinei pra vocês. Não é cachorrinho, do leão. Ó, então, agora aqui a gente vai fazer o rabo. Aí, nós vamos começar a fazer a montagem da girafa. Pro rabo, então, eu vou iniciar com essa cor mais escura. Eu vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel, eu vou colocar 4 pontos baixos. Vou fechar meu anel aqui. E vou fazer aqui mais 4 pontos baixos. Ó, fiz 4 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 4 aumentos, eu vou ficar com 8 pontos. Na próxima, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Vou ficar aqui com 12 pontos. Ó, fica assim. Aqui nessa próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, são 12 pontos. Na próxima, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição.
voltando a ficar com 8 pontos baixos. Na próxima carreira aqui, eu vou fazer pontos baixíssimos, são 8 pontos baixíssimos. Agora, eu vou finalizar aqui para me fazer a troca de cor. Para quem quer aprender essa troca de cor, tem um vídeo no canal que ensina como eu faço essa troca de cor. Se caso vocês querem fazer a troca de cor da forma que vocês fazem, não precisa fazer o ponto baixíssimo. Eu só tô fazendo o ponto baixíssimo porque eu vou fazer a troca de cor da forma que eu sempre faço. Eu vou colocar um pouquinho de fibra aqui, só na ponta do rabo. No restante do rabo, eu não vou pôr fibra. Vou cortar esse meu fio guia. Aqui agora, eu vou subir 11 carreiras de 8 pontos baixos. Ó, vou fazer a minha troca de cor, eu tenho que ter 8 pontos baixos aqui. Vou passar meu fio guia pra cá. Então, ó, eu já subi uma carreira aqui. Eu tenho que ter, no total, 11 carreiras. Eu subi uma, então, eu vou subir mais 10 carreiras. Subi aqui, então, 11 carreiras de 8 pontos e vou finalizar. Vou cortar aqui meu fio guia. Vou fechar com ponto baixíssimo, mais um ponto. Vou deixar um pedaço de fio para fazer a costura. Então, aqui nós temos o rabo, temos as duas patas dianteiras, as duas patas traseiras, o chifre, as orelhas, o corpo e a cabeça. Então, agora nós vamos montar. Então, agora que a gente vai começar a montar a girafa, a gente vai começar pela cabeça. Aqui eu medi, ó, para colocar a focinha da girafa. Eu medi aqui pra baixo, ó, porque a hora que eu costurar, ele vai vir aqui embaixo. Então, ó, é bem na medida do olho aqui, ó, nessa partinha de baixo, ó. Tem que ficar assim. Ó. Aqui tem que cuidar para que fique na mesma
na mesma direção, ó, você tem que contar aqui que fique, ó, mais ou menos um. Aqui embaixo, ó, tem que olhar bem os detalhezinhos aqui para poder fazer a costura. Vou colocar nessa linha de baixo. Referente à costura, é o que eu falo para vocês, cada um tem um jeito de fazer sua costura. Não é todos os bichinhos que eu costuro da mesma forma, eu uso várias formas para costurar. Em referente à costura, eu não tenho nada a opinar. Ó, só vou mostrar para vocês bem certinho aonde que é que eu vou fazer. O que a gente tem que olhar aqui é a diferença aqui para ficar certinho, porque senão você vai ter que abrir, vai ter que descosturar todo novamente, porque às vezes um lado fica maior e outro menor. Então, eu vou costurar aqui. Vou olhar onde foi o outro pontinho e vou fazer uma costura aqui. Então, ele vai ter que ficar mais ou menos dessa forma. Aqui. Vou colocar um pouquinho de fibra aqui, pra mim já ter uma ideia de como vai ficar. Agora, eu vou fechar. Agora, eu vou esconder esse fio. Ó, ficou assim. Agora, eu vou esconder o fio, colocando por dentro, ficar por dentro da fibra. Eu vou escondendo esse fio. Ó, então, já costurei aqui, ó, a fuça. Agora, eu vou costurar o chifrezinho. Para colocar o chifrinho, eu vou colocar nessa direção aqui, aonde tá
o meio. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Entre a carreira 3 e 4, ó, 1, 2, 3, 4. Entre a carreira 3 e 4, vou pôr assim. Que nem eu falei, eu não gosto de opinar de costura, porque cada um tem um jeito. Mas aqui, ó, eu não gosto de fazer a costura assim, ó, por cima. Eu gosto de fazer por baixo, que eu acho que fica melhor. É só uma dica, tá? Então, vou pôr ela pra cá. Eu vou jogar esse fio lá pra trás, porque depois eu amarro as duas partes e escondo. Agora, eu vou costurar a outra, entre a carreira 3 e 4. Eu vou pegar um negocinho desse aqui do fio, pra que consiga colocar aqui, que fica mais fácil, ele não fica virando. Pra fazer a costura, porque daí ele fica firme aqui embaixo. Então, ó, vê se tá na mesma direção. Vou pegar um alfinete só pra ele não sair do lugar, da onde eu quero que fique a costura. Ó, então, eu costurei aqui, ó, o chifrinho, joguei aqui pra trás as duas linhas. Vou cortar aqui pra mim fazer um nó e depois escondo esse fio dentro. Vou fazer um nozinho aqui. Eu posso cortar, ou eu posso pegar ele aqui, ó, e enrolar e esconder por dentro. Aí, o que sobrar, você corta ou vai puxando e escondendo ele. Esconde por dentro da fibra. Então, ó, aqui tá o chifre. Agora, vamos colocar a orelha. A orelha aqui, eu vou dar uma viradinha nela. E vou fazer uma costura aqui, um pontinho pra fechar ela, deixá-la dessa forma aqui, ó. Fechadinha assim. Vou pegar de um lado pro outro. Vou fazer mais um aqui, pra fazer dois pontinhos aqui no mesmo lugar. Ó, ficou assim. Eu faço isso com as duas orelhas. Então, a orelha aqui, eu vou pôr ela um pouquinho coisa pra trás aqui do chifre, mas é assim, coisa mínima. Um pouquinho pra cima aqui do olho, ó. Vai dar 3 carreiras pra cima. 1, 2, 3. Bem nessa mesma direção aqui. E vou descer aqui 1, 2, 3. E vou pôr aqui. Um pouquinho pra trás aqui. Como se fosse bem nessa direção aqui, ó. Aonde eu terminei lá
o chifre aqui atrás, ó. Então, eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3, e vou vir um pouquinho para trás aqui do chifre. Ó, ela tem que ficar dessa forma. Vou pôr um alfinete, que fica mais fácil. Então, ó, unhei ali, agora eu vou vir aqui no meio. E vou costurar outra pontinha aqui. Deixa eu tirar meu alfinete. Vou jogar meu fio pra trás, depois eu amarro. Então, agora eu vou colocar o outro lado da mesma forma. Ó, vou jogar o fio lá pra trás. Ó, ficou assim a orelha da minha girafinha. Dou uma ajeitadinha. E vou amarrar aqui. Vou esconder esse fio pra dentro. E ficou assim. Montar. Agora, a gente vai montar o corpo. Então, agora aqui pra montar o corpinho, eu vou escondi aquele fio que tinha deixado aqui, eu coloquei pra dentro. Eu vou pegar a cabeça com o pescocinho e vou colocar aqui. Para quem não tem uma agulha igual essa, você pode usar ou uma agulha de tricô que seja fina. Eu vou pôr bem no meio aqui, só para segurar, ó, só para segurar a cabeça para que eu consiga fazer a costura. Então, aqui agora, a gente faz a costura ao redor aqui da cabeça, para juntar a cabeça e o corpo. Aqui, então, ó, eu fiz 2 vezes a costura na cabeça da minha girafinha, que eu faço com todos os meus amigurumis, para ter certeza que às vezes você passou em todos os lugares, porque às vezes você acha que passou e não passou em algum ponto, para ele ter certeza que ele não vai abrir.
Então, agora a gente vai fazer, colocar as patinhas traseiras. Para as patinhas traseiras, eu vou fechar aqui. Vou fechar, unir as duas pontas. Que eu vou colocar elas aqui. Ó, então, eu fechei essa patinha. Eu vou pegar a outra patinha aqui e vou juntar elas. Deixa eu ver qual que é o lado que eu vou juntar. Então, eu vou juntar as duas junto, ó. Vou pegar aqui e vou fechar esse lado aqui, mas vou fechar com elas junto, que nem eu fiz do leãozinho, ó. Vou passar só mais uma vez aqui pra ele fechar bem. E vou passar minha costura agora aqui pra fechar. Vou cortar esse fio aqui. Então, agora aqui eu vou ver qual é a posição que ela vai ficar. Vou virar aqui. Ó, eu vejo aqui. Assim. A posição que eu quero que ela fique, ou com a perninha um pouquinho mais fechada, ou com a perninha um pouquinho mais aberta, para que eu consiga fazer a costura. Então, eu vejo como eu quero, viro aqui, ó, ponho bem no meio, aqui, ó, e vou marcar com alfinete. Aqui na perninha, dá pra vocês deixarem um pouquinho menos de fibra. Essa minha, eu achei que eu deveria ter deixado um pouquinho menos de fibra aqui. Vocês podem deixar um pouquinho menos. Ó, então, eu quero que ela fique assim. Então, agora eu vou fazer a costura. Ó. Tá bem no meio. E vou fazer a costura. Ó, fiz a costura, ficou assim. Aí, se eu não quero que ela fique molinha aqui, eu venho aqui, ó, e passo mais uma costura aqui na próxima carreira. Caso queira, que não queira que ela fique com as perninhas molinhas aqui. Você pode fazer uma costura extra aqui, ó. Vem aqui e vai fazendo, faz uma outra costura aqui.
verdade, você pode ir fazendo pontinhos, tá? Ó, faz pontinho. Aí, quando chega aqui no meio, você passa aqui e faz mais um pontinho aqui. Agora, vem desse outro lado aqui, ó. Passa pra cá e vem aqui e faz a mesma coisa. Nas laterais. E vai fazendo aqui os pontinhos, ó. Agora, eu vou esconder esse fio. Como o fio que eu tô fazendo, ele é da mesma cor do corpo, eu vou fazer um nozinho aqui. Agora, eu vou cortar. Então, nossa girafinha ficou assim. Agora, a gente vai costurar os braços. Para os braços, nós vamos fechar também aqui, ó. Para os bracinhos, ó, então, ó, como que eu vou costurar? Bem em cima aqui da costura, aonde eu fiz aqui a cabeça, o pescoço com o corpo, eu vou costurar bem nessa posição. Ó, olha a posição que eu vou costurar. Eu só vou marcar aqui de um lado pro outro, aonde eu quero que fique. Ó, aonde eu vou costurar bem. Aqui tá o pescoço e o corpo. Eu vou fazer uma costura bem aqui embaixo, ó. Ó, bem embaixo aqui, onde eu fiz a costura aqui, eu vou fazer uma costura pra baixo. Aqui é a posição que eu quero que fique, então, agora eu vou passar a costura. Eu passo uma linha de um lado pro outro pra ver aonde que eu quero que fique o bracinho. Então, agora eu vou fazer uma costura aqui. Vou esconder aqui pra trás, ó. Depois, eu amarro os dois
as duas pontas do braço. Agora, costurar esse outro lado. Então, agora, costurei o outro braço, trouxe o fio para trás aqui, vou amarrar. E vou esconder esse fio. Então, agora eu vou colocar o rabinho. O rabo da mesma forma, eu vou juntar os dois. Vou fechar. Eu vou virar aqui, ó, e vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer uma costura aqui. Ver se tá certinho, ó. E agora, eu vou esconder esse fio. Então, o rabinho ficou assim. Bem certinho no meio. Ficou assim. Agora, a gente vai colocar as manchinhas da girafa. Então, ó, aí agora aqui, depois que eu costurei, então, os braços, né? Costurei o rabinho. Então, aqui agora a gente vai fazer as manchinhas. São esses círculos. Esses círculos eu fiz da seguinte forma. Eu fiz aqui um anel mágico, fiz 6 pontos baixos e fiz 6 aumentos, ficou com 12. Ó, então, eles têm 12 pontos baixos, cada um deles. Aqui na orelhinha, ó, esse detalhezinho eu fiz com giz pastel. Ó, eu peguei esse roxo aqui, ó, do giz pastel e só pra dar um detalhezinho aqui na orelha, ó. Eu usei o roxo, usei esse roxo mais escuro, ó. E então, agora aqui, eu vou colocar as manchinhas da nossa girafa. Eu vou falar uma coisa pra vocês, é que vocês não tem que ter medo de colar as coisas, colar objetos e coisas nos amigurumis. Pelo seguinte, tá, porque é criança. Tudo bem, mas vocês têm que colocar na cabeça o seguinte... não existe só amigurumi que as crianças brincam que é colado, existe muito mais outros brinquedos que crianças brincam e são colados. Então, assim, a gente tem que parar de ter esse medo de colar as coisas no amigurumi, porque a criança vai arrancar. Hoje em dia, as colas estão muito boas para que uma criança consiga arrancar a cola de um bichinho ou de um objeto. Então, eu vou colar as manchinhas com a pega-mil. Eu vou colocar 2 aqui na frente e 3 aqui atrás. Então, ó, eu vou passar cola aqui. Vou passar na outra já. É bastante cola, tá? Vamos passar bastante cola. Então, vou pôr uma aqui. Tem que segurar um pouquinho.
Se caso você não queira segurar, eu normalmente coloco os alfinetes. Ó, normalmente eu coloco alfinete assim até secar bem. Vou colocar outra aqui. Vou pôr o alfinete para segurar. Agora, do outro lado, aqui na frente, eu vou colocar 2. Vou pôr uma aqui. E vou pôr a outra aqui. Então, aí agora eu espero secar um pouquinho para depois tirar os alfinetes. Enquanto seca, eu vou fazer o xizinho do nariz. Ó, então aqui eu fiz o xizinho, ó. E esse fio aqui, eu vou esconder ele, vou levando ele
por dentro e escondendo. Então, tá aqui, ó, o narizinho. Narizinho, as manchinhas. Aí, pra gente fazer um detalhezinho aqui, ó, peguei uma fita branca. Aí, aqui, os detalhes fica a critério de vocês, eu só vou dar uma ideia, tá? Ó, pegar uma fita branca aqui, vou fazer um lacinho. Vou fazer esse lacinho aqui ficar de ladinho, ó. Vou pegar uma rosinha roxa. Vou pôr cola. E vou colar aqui. Aí, agora eu espero secar o lacinho aqui onde eu coloquei. E vou esperar secar aqui aonde eu coloquei as manchinhas. Então, gente, esse foi o resultado final da girafinha, ó. Certifique-se bem se está bem coladinho mesmo. Então, ó, a minha ficou bem coladinha. Aí, os detalhezinhos que nem eu falei, fica a critério de vocês. Se quiserem, de repente, colocar mais manchinhas aqui na cabeça, também vai ficar bem legal. Isso agora vai a ideia de vocês fluir. Mas a minha girafinha está aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe algumas falhas, algumas vezes algum erro de comunicação, mas você pode me perguntar que eu respondo. Às vezes posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder, prometo, a todas que me perguntarem alguma coisa. Não fiquem com dúvida, perguntem, espero que aflore a ideia de vocês. Então, aqui está as minhas 2 girafinhas que eu fiz. Muito obrigada, gente, e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.